Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bom, nos adaptando à nossa atual conjuntura, a qual está impossibilitada a nossa aula presencial, atendendo aí a pedidos, eu vou estar respondendo uma das questões do exercício. Reforço que está ocorrendo, então, no mesmo horário da aula presencial, as aulas via Skype, online ao vivo, beleza? Todo mundo tem que participar lá, até para não virar rotina. Eu estou tendo que gravar vídeo aqui, porque eu não gravo bem, como vocês podem estar observando aí, beleza? Então vamos lá. A gente vai então hoje estar falando aí sobre ministrando a disciplina de projeto arquitetônico, no item aí de legislação urbanística, verificando aí a questão 2 do exercício 02. Eu vou ler aqui, mas eu espero que no pós-vídeo eu consiga editar o vídeo de modo que eu coloque a questão para vocês estar observando aí, beleza? Mas vamos lá. O prédio da imagem abaixo, que possui dimensões de 8 por 16, essa já é o enunciado da questão, beleza? Situado em um terreno com medidas de 15 por 20, composto de 2 pavimentos acima do terreno, e um pavimento subterrâneo, destinado à garagem da edificação. O exercício prossegue dizendo o seguinte: com pé esquerdo de 3,2 metros em cada pavimento e uma projeção vertical do telhado em mais 1 metro. Prossegue dizendo que é localizado no núcleo Nova Marabá, folha 23, com largura da via de 7 metros à frente da edificação e recuo frontal de 1,5 metros, e com recuo lateral de 2 metros do lado esquerdo da edificação. No caso, ele verifica o enquadramento quanto aos critérios estabelecidos na legislação municipal. Calcule e responda. Letra A. A taxa de ocupação está de acordo com o estabelecido na legislação municipal, da qual reza o plano diretor de Marabá? Calcule. Beleza. Letra A, ele já começa aqui perguntando se está ok a taxa de ocupação ou não. Então, eu já meio que deixei aqui praticamente pronto, exatamente para a gente não perder muito tempo. O objetivo aqui vai ser não muito alongado, né? De forma a não tornar a aula por vídeo cansativa. Então, alguns termos aqui eu já vou partir do pressuposto que vocês já estão alinhados com ele, uma vez que foi passado o slide, para vocês estarem consultando, beleza? Então, vamos lá. Taxa de ocupação. Matematicamente, a taxa de ocupação, dada lá a fórmula no artigo 147 do plano diretor, ele diz que a taxa de ocupação ela é igual à projeção da área construída dividida pela área total do terreno vezes 100%. Então vamos só aqui, antes de avançar, na questão dele pede o coeficiente de aproveitamento. Então vou só pegar e fazer um mix aqui para fazer uma rápida explicação a respeito disso. Uma vez que são dois índices, duas taxas que valem-se de um referencial que é a área construída. No entanto, por exemplo, o coeficiente de aproveitamento ele se vale exatamente da área construída. Voltando aqui, que é o nosso foco, a questão A, já a taxa de ocupação ele se vale da projeção da área construída. Deixa eu ver se fica melhor eu usar o laser. Beleza. Então, há uma diferença entre a projeção da área construída e a área construída. É isso que tem que ficar claro já de início, para a gente não se confundir no decorrer do exercício. Então, eu vou perder um tempinho aqui explicando isso exatamente para a gente ganhar tempo no futuro. Então, vamos aqui um exemplo. Olha só, eu fiz aqui um croquis do que está sendo representado em termos de edificação no nosso exercício lá. Ele diz o seguinte, que eu vou ter o pavimento térreo e o pavimento superior aqui. Aqui vai ser a laje de cobertura, beleza? Não tem. Então, o que é que eu vou ter aqui? E eu vou ter também o subterrâneo. Vamos deixar o subterrâneo para falar depois. Mas vamos entender aqui. Se essas dimensões é 8 por 16, então eu teria 8 por 16, daria 128 metros quadrados. Aqui eu teria outra área construída, que seria o pavimento superior, também de 128 metros quadrados. O que seria essa projeção da área construída? Exatamente, é intuitivo, é o que o nome está tentando nos dizer, né? Projeção. A projeção, então, fazendo uma analogia, ele seria a sombra. Então, vamos supor, eu tenho essa área construída e eu tenho essa área construída. Se essas áreas construídas estão uma acima da outra, isso corresponde, isso equivale a gente dizer que
essas áreas construídas, as projeções das áreas construídas, elas são coincidentes. Ou seja, então, ela não tem acréscimo por conta que elas são coincidentes. Ela não vai somar. Então, nesse termo aqui, por exemplo, já que essa área é coincidente com essa, a projeção, uso até o laser aqui como exemplo, se eu focasse uma lanterna aqui ortogonal, zenital a essa edificação, a sombra seria a mesma área de qualquer uma dessas áreas construídas, uma vez que elas são coincidentes. Então, vamos aqui, a projeção da área construída, ela vai levar em consideração a sombra que está sendo projetada na minha área total do terreno. Neste caso, então, podemos dizer que eu poderia ter aqui 20 pavimentos. Se todos fossem coincidentes, a projeção da área construída seria o equivalente a apenas uma dessas áreas construídas. Seria. Então vamos aqui. Já no coeficiente de aproveitamento, ele usa as áreas construídas em si. Então, o que ocorre? Se eu tivesse, como aqui eu tenho duas áreas construídas, eu vou ter que somar esta área construída, mas essa área construída vai dar a área construída total. Neste caso, se eu tivesse os 20 pavimentos que eu falei anteriormente, eu teria que somar todos os 20 para conseguir a área construída. Então, logo, voltando aqui, eu tenho que a projeção da área construída, ele só vai equivaler mesmo a 8 vezes 16, que é as dimensões dadas no exercício, que valeu a 128 metros quadrados. Então, só vai equivaler a uma dessas áreas construídas. A área total, por sua vez, o próprio exercício está no seu enunciado, que as dimensões dele é 15 por 20. Então, a área total vai dar 300 metros. Substituindo, no caso, nós temos o quê? Que a taxa de ocupação ele vai ser dada pela projeção da área construída, que no exercício aqui ficou como 128, dividido pela área total, que é 300, vezes 100%. Então, a taxa de ocupação ele vai dar 128 dividido por 300, vezes 100, vai dar aí 42,66%. Agora, como todo limite aí a gente vai ter que fazer a verificação. Como é que faz essa verificação? Essa verificação é dada da seguinte modelo, né? Então, a taxa de ocupação máxima ela tem que ser maior ou igual à taxa de ocupação da edificação, específico para essa edificação que a gente está querendo verificar. Se tiver dentro desse parâmetro, essa taxa de ocupação for maior, a máxima, ainda estiver, se índice estiver maior, se o percentual estiver maior do que o percentual que eu encontrei para esta verificação específica que eu estou fazendo para o enquadramento dessa minha edificação, ele estará ok. No caso, então, vamos aqui, olha só, o mapazinho mental que eu puxei. Então, a taxa de ocupação máxima é dada pelo enquadramento da edificação no anexo 2 do plano diretor. Então, aqui eu pego um parêntese para falar sobre ele. Por exemplo, nesse artigo 147, ele vai dar lá que eu vou ter os parâmetros os parâmetros urbanísticos, né, para o uso e ocupação desse solo, desse terreno. Então, aí ele fala a respeito da taxa de ocupação, do coeficiente de aproveitamento, dos recuos, da taxa de permeabilidade do solo e do gabarito máximo da edificação, então a altura máxima. Então, ele dá esses 5 itens aí para ser verificado no momento de se construir. A qual, na questão lá, a gente está falando sobre a taxa de ocupação, correto? Então, vamos lá. Neste anexo 2, ele relaciona basicamente os recuos para cada enquadramento e ele relaciona também a taxa de ocupação. Por exemplo, o gabarito máximo, a gente falou então, o gabarito máximo ele é dado por uma fórmula que é sempre fixa, então é 2,5 vezes a largura da via na frente dessa edificação mais o recuo do terreno. Então, dado por essa fórmula aqui, ó. Gabarito do limite, o máximo, ele é igual a 2,5 vezes o L mais o R. O L é a largura da via, o R é o recuo frontal na frente da edificação. Então é fixo em termos de gabarito.
Em termos de taxa de permeabilidade, o percentual de área permeável mínimo tem que ser 20% da área da edificação. Então, eu não posso ter intervenção em termos de impermeabilização em 20% da área desse terreno. Não posso, então, trazendo para uma parte prática, né? Não posso concretar todo o meu quintal depois que eu construir a minha edificação. Vai ficar uma área lá assim, permeável, né? Não posso chegar e concretar todo o meu quintal para dizer que vou fazer área de passeio. Não. Ou alguma coisa do tipo. Tem que deixar uma área lá permeável. Então, outro índice, então, TO, CA, foi falado, os recuos, no caso, o coeficiente de aproveitamento, só adiantando aqui, são basicamente dois. Então, o número de 1,2 e 1,5, que é multiplicado pela área total do terreno, que vai me dar o tanto que eu posso construir. Então, basicamente, esses aqui são fixos. E eu vou ter, então, que a taxa de ocupação e os recursos vão depender do enquadramento dessa edificação, a qual o plano diretor ele vai dividir em quatro setores, digamos assim, a cidade de Marabá. Ele vai dividir em setor consolidado, em setor em consolidação, em setor de uso controlado e setor de recuperação e qualificação. Para fins aqui de facilitar nossa vida, a gente convencionou que na Nova Marabá vai ser setor em consolidação, basicamente ela toda. Nossa, a gente vai só utilizar folhas que são nesse enquadramento. No caso, vamos já focar aqui para a gente concluir a letra A, beleza? Mas vamos lá. No caso, como o exercício fala que é na folha 23, e lá no artigo 16 ao 52, é só tratando sobre essa questão dessas zonas aí desse enquadramento em função desses setores, né? Setor consolidado, em consolidação, de uso controlado ou de recuperação e qualificação. Então, ele vem só tratando sobre isso. Depois vocês podem estar lá observando que folha é setor consolidado, que folha não é, no caso da Nova, né? No caso da velha já é setor consolidado, a velha Marabá. Então, vamos lá. Ele dá isso daqui. Então, o que é que a gente vai sempre estar utilizando para verificar tanto questão de recuo quanto questão de taxa de ocupação? Vai sempre estar utilizando o anexo 2 do plano diretor. Está lá uma tabela a qual eu posso estar enquadrando a minha edificação. Beleza? Para fins de facilitação, a gente convencionou que a velha Marabá sempre vai ser setor consolidado, Nova Marabá e Cidade Nova, e São Félix e Morada Nova sempre vai ser setores em consolidação. Uma convenção. Quem quiser enquadrar certinho vai ter que ler lá o artigo, desde o artigo 16 ao artigo 52 do plano diretor. Vai estar todo o enquadramento certinho. Então, vamos lá. Beleza. Então, eu consultei o anexo 2, na taxa de ocupação. Como a minha edificação é na Nova Marabá, eu considerei setor em consolidação. E como no exercício fala que a minha edificação vai ser uma residência unifamiliar, enquadrei também nisso, ele vai me dar aí uma taxa de ocupação máxima, que eu posso utilizar nesse caso, de 65%. Eu vou tentar depois estar colocando essa tabelinha ali, no momento que eu for editar o vídeo. Se eu conseguir editar, eu não sei editar, não domino essas ferramentas aí de edição de vídeo. Mas é exatamente isso, deu 65%, então, de taxa de ocupação máxima, posso utilizar. Como a minha taxa de ocupação aqui, ela deu 42,66, então eu tenho aqui, ó, logo, a taxa de ocupação máxima, que é igual a 65%, né, que a gente controlar na tabela, é maior do que a taxa de ocupação específica, que é 42,66%, então eu posso dizer que, portanto, eu vou sempre utilizar essa conversão lógica, beleza? Portanto, está ok. Então, a taxa de ocupação, letra A, eu vou escrever isso daqui, está ok.
Deu para entender a respeito da diferença da projeção da área construída para a área construída, correto? Vamos passar para B, e aí eu finalizo esse vídeo e depois faço outro com a C. Ele quer o coeficiente de aproveitamento. O coeficiente de aproveitamento ele é dado pela área construída e dividido pela área total. A gente já verificou o que é a área construída, né? Então vamos lá. As informações que o texto me dá, eu vou ter que considerar de novo, é que o terreno, ele fica, o lote, aí ele fica na Nova Marabá. Então, se é na Nova Marabá, portanto, eu vou ter que utilizar aqui o CA máximo de 1.2. Se fosse na Velha Marabá, seria 1.5, ok? Ele diz lá que eu vou ter um pavimento, um pavimento subterrâneo na edificação. Então, lá no artigo 147, também, ele vem dizer que áreas utilizadas como estacionamento na parte subterrânea da edificação, ele não conta para fins de cálculo do AC. Portanto, não vai influenciar no meu CA. Então, não contabiliza, beleza? Isso aqui não contabiliza. Logo, eu vou continuar de novo só com os dois pavimentos acima da cota do terreno, né? Beleza, então o AC ele vai ser dado pelos 128 metros quadrados mais 128 metros quadrados. Logo, o AC vai ser igual, deixa eu pegar um calculador, 128 mais 128, 256 metros quadrados de área construída que eu vou ter. Eu vou apagar esse aqui que não vem mais ao caso. Beleza. A área total ela permanece a mesma lá, né? Que é 15 metros vezes 20 metros. Vai dar 300 metros quadrados. Beleza. Só para fins aqui, aliás, vamos concluir aqui. Então, o CA ele vai ser igual ao AC, que é 256, dividido então por 300. Aqui no caso metro quadrado, aqui no caso metro quadrado. Tá. Corta, beleza? Então, corta, logo o CA ele é adimensional, né? Adimensional. Então, vamos aqui, CA é igual, vou fazer aqui 256 dividido para 300. Igual aqui a 0,85. Então, eu vou ter que agora, fazer aqui a substituição, beleza? Substituição. E aqui eu vou ter a verificação. Verificando, eu tenho aqui o CA, no caso, o máximo, ele tem que ser maior do que o CA da edificação. Se tiver, ok. Ou pode dizer que o CA da edificação tem que ser menor do que o CA máximo, beleza? Menor ou igual aqui, maior ou igual. Beleza, verificando aqui então, CA máximo sendo igual a 1.2, ele é sim maior do que o CA da edificação, que é igual a 0,85. Portanto, está ok essa verificação também, está dentro aí do aceitável aí pela legislação municipal, plano diretor, correto? Vamos aqui fazer um rascunho então, de novo. Rascunho. Vamos pensar então que lá no plano diretor não tem que é para subtrair o estacionamento. Não é para subtrair as áreas subterrâneas de estacionamento.
para somar, é para considerar no cálculo. Se fôssemos considerar então, nós teríamos aqui que a área, aqui é só um exemplo, beleza? Aqui a gente já verificou, já concluiu a questão. Vamos só ver se não houvesse esse mecanismo aqui, o que é que ocorreria. Então vamos aqui, olha só. Se A seria igual a 128 metros quadrados mais 128 metros quadrados mais 128 metros quadrados. Eu teria 3 áreas construídas, beleza? Então logo essa área construída seria igual a 384 metros quadrados. Logo, o CA é igual a, seria igual a 384, que é a nova área construída, dividido por 300, que é a área total do terreno. CA é igual a 384 dividido por 300, é igual a 1,28. 1,28 ele já é maior do que o meu CA máximo permitido, então não passaria, estaria fora de enquadramento. Aí teria, caso passar do CA, eu teria outras soluções, né? Que seria, num dos casos, pagar a ortogonal onerosa, da qual trata também lá o plano diretor. Nos outros exercícios, mais para frente, a gente vai pegar e vai abordar mais com mais detalhes essa questão. Então, se passou, tem que pagar um impostozinho para a prefeitura, beleza? Não é que vai ter que ser limitado a isso. Isso daqui é o que é livre para construir sem a ortogonal onerosa. Beleza, pessoal? Vou finalizar esse vídeo por aqui e vou continuar com a questão C no outro vídeo. Falou!